Olá, eu sou a professora Laurenice, professora de língua portuguesa. Estou aqui para falar a vocês sobre a única prova discursiva no Enem, a prova de redação. Mesmo que você ache que não foi bem sucedido na prova do primeiro dia, é necessário acreditar que se você tiver um bom desempenho, nem tudo está perdido. Isso porque, em primeiro lugar, é importante saber que no segundo dia você terá 1 hora a mais para responder as questões de múltipla escolha na prova de língua estrangeira, linguagem, matemática e suas tecnologias, bem como realizar a produção textual na prova de redação. Sobre a prova de redação, saber que ela representa 20% da nota final do candidato. Por isso, é importante que você leia atentamente a proposta que está organizada a partir de textos motivadores. Esses textos motivadores, eles te ajudam a penetrar nesse contexto de informação, da mesma forma que neles vão estar inseridos o tema a partir do qual você deverá produzir o seu texto. Lembre-se, algumas competências serão analisadas na redação que você construiu. Dentre elas, a primeira que posso destacar, o domínio da norma culta da língua portuguesa. Compreensão do tema, que esse tema, como já disse, está inserido nos textos motivadores. A organização de informações e argumentos, os aspectos de coesão e coerência textual, e se você foi capaz de construir, no final do seu texto ou no final da sua redação, uma proposta de intervenção social. Então, gente, a primeira coisa é ter calma, procurar ter tranquilidade, não ser ansioso e organizar o tempo da prova para que tudo transcorra adequadamente. Então, inicialmente, gostaria de dizer a vocês que reserve 40 minutos do tempo da prova para você entender a proposta e construir o rascunho da sua redação. Feito isso, responda às questões de múltipla escolha da prova. Aquelas questões que você estiver em dúvida, vá assinalando com uma interrogação. Aquelas que você tiver certeza, vá respondendo logo. Feito isso, após terminar de responder todas as questões da prova, passe-as imediatamente, enquanto a sua cabeça está, a cuca está um pouco fresca, passe para o gabarito. Cuidado na hora de transferir as respostas para o gabarito, para você não confundir as quadrículas das letras. Feito isso, retorne para a prova para responder aquelas questões que você tinha deixado assinaladas com uma interrogação. Ao fazer tudo isso, retorne para a sua prova de redação. Lembre-se que no momento da leitura da prova de língua portuguesa, você pode ter encontrado algumas outras informações que poderá melhorar ou ampliar ou te ajudar, sei lá, a contextualizar melhor o rascunho ou a sua redação. Dedique nos momentos finais da sua prova ou da prova do Enem a construir ou passar limpo a sua redação. Passar limpo para a folha da versão definitiva. E muito cuidado. Alguns itens deverão ser observados por você, para que sua redação não receba nota 0. O que é que vai dar nota 0 numa redação? O primeiro deles é fugir ao tema proposto. Como é que você foge ao tema proposto de uma redação? Por exemplo, se o tema fosse para falar sobre a construção de ciclofaixas para a circulação de bicicletas, evitando-se assim o fluxo intenso de veículos, e na minha redação eu começo a falar sobre a origem dos automóveis, então eu estou fugindo ao tema proposto.
Se eu tenho que falar sobre mobilidade urbana e eu vou começar a minha redação falando sobre analfabetismo, eu também estou fugindo sobre o tema proposto. Outro item a observar: textos com menos de 7 linhas dão nota 0. Não use na sua redação palavras de baixo calão ou a linguagem do internetês. O que é a linguagem do internetês? É aquela linguagem abreviada, quando, QD, VC, você, sem contar aquelas loucuras que se utiliza na circulação de texto para transmitir as informações numa rapidez maior, ou sei lá, aquela linguagem, aqueles momentos de escrita despreocupadamente de todo jeito. Não use na sua redação aqueles ícones como os emoticons, por exemplo. Palavras de baixo calão são palavras que agridem. Então, se no meio da sua redação você fizer um recorte de uma receita culinária ou escrever o seu texto todo em verso, isso dá nota 0. Ou pior ainda, você copiar 90% da redação com recortes lá dos textos motivadores. Se você retirar um recorte, isso vai te negativar bastante. Imagina 90% do seu texto. Então, lembrando que a pontuação na nota de redação ela é atribuída de 0 a 1000. 1000 como se fosse 10. Então, importante a gente ter todos esses cuidados para ter um bom resultado e conseguir aquela tão sonhada vaga na universidade. Vale a pena ler, além de alguns textos que eu já postei, também sobre as Olimpíadas no Brasil de 2016. O bullying físico, que é diferente do bullying psicológico. O bullying físico, aquele que agride, que massacra. Né? A violência contra professores também. É importante vocês, no último momento, uma lida, enfim. Desejo que vocês tenham uma boa prova, muita tranquilidade. E lembrem-se que no momento de amanhã, no momento em que você estiver realizando ou produzindo sua prova, eu vou estar mandando muitos fluidos positivos para vocês. Então, gente, boa sorte, boa prova e até nosso próximo encontro.